10. Abra lá comigo. Daniel, capítulo 10. Se vocês lerem o Apocalipse agora, depois que a gente está passando por Daniel, vocês vão ver que diferença que faz. Obrigado, Renato. Vocês vão ver que diferença que faz, porque quando no Apocalipse fala assim, então vi uma besta saindo do mar. Onde é que a gente viu isso? Em Daniel, Daniel 7, que ele fala que são reinos, né? Primeiro reino, segundo reino. Então em Apocalipse você já entende que são reinos que viriam e por aí vai. Vários exemplos de Daniel são usados em João e em outros livros da Bíblia, como a gente vai ver hoje daqui a pouquinho. Vocês se lembram das profecias que Daniel viu que bagunçou a cabeça dele? Primeiro, vamos lembrar que ele estava em Babilônia e ele esperava que se passassem quantos anos? 70 anos. E quando estava no finalzinho dos 70 anos, ele já era um idoso, ele chegou lá com 17 anos por aí, e aí Deus deu uma visão para ele, falando de 2.300 anos ainda pela frente. Aí ele falou, não acredito, tudo isso ainda. Então ele ficou muito preocupado, e Deus mostrou para ele a sequência dos eventos até a volta de Jesus, que a verdade seria transtornada, não é? Que apareceria um inimigo da verdade, as religiões iriam bagunçar tudo, e ele ficou desesperado com isso. A gente leu aí o capítulo 9, que veio o anjo, e eu acho muito bonito no capítulo 9, a oração de Daniel, uma oração bem, assim, longa, é uma das maiores orações da Bíblia. Tem uma também de Jesus em João 17, uma oração longa, um capítulo quase inteiro. E nessa de Daniel 9, ele se reconhece como um pecador também. Senhor, eu sou pecador também, mas não deixa o teu templo lá abandonado, permita que o teu povo volte para reconstruir. E uma das coisas bonitas que a gente viu em Daniel 9 é o verso 23, quando o anjo fala para ele assim, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. E aí alguns calculam o tempo que o anjo levou para chegar até o Daniel. Olha, se o Daniel começou a orar lá no versículo 3 até aqui, então o anjo levou uns 5 minutos para viajar do céu até a terra. Isso é um absurdo, tá? Saiu a ordem e o anjo veio. Eles podem fazer isso. Eles podem trabalhar dessa maneira. Eles não dependem da velocidade da luz ou outra coisa, senão a gente estava frito, né? Se o anjo falasse assim, ó, vou lá no céu e já volto. A gente ficasse aqui à mercê. Capítulo 10, Daniel ainda estava preocupado e aí veio o anjo de novo. No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, Ciro, então já não era mais qual reino? Não era mais Babilônia. Acabou Babilônia. Já era o Ciro, rei da Pérsia. E o povo não voltou para Jerusalém ainda. Mas o Ciro ajudou já a voltar um grupo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, que o rei tinha dado para ele quando ele chegou lá. A palavra era verdadeira e envolvia o quê? Um grande conflito. Era essa a questão. Um grande conflito do bem e do mal nesse mundo que a gente vive. Era essa a questão da visão. E ele entendeu a palavra, Daniel, e teve a inteligência da visão. E ele diz agora na primeira pessoa, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ele queria muito entender a visão. Primeiro ele falou no verso 1 que o anjo veio e deu a visão, mas agora ele vai voltar atrás para explicar como aconteceu. Ele ficou em jejum 3 semanas, gente, pensa bem. 3 semanas de jejum, ele chorou ali, Senhor, me ajuda a entender. E aí ele fala no verso 3, manjar desejável, coisa gostosa, eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras de jejum. Vocês sabem que quem faz jejum tem que beber água, né? Sabiam disso? Ele ficou 3 semanas sem comer, mas sem beber água, 4, 5 dias, tchau, você morre. Vocês sabem que no jejum que Jesus fez de 40 dias, ele bebeu água, tá? Porque não foi um jejum sobrenatural o de Jesus. Foi um jejum natural, como um humano. Mas pode ficar sem comer? Dá para ficar, não é legal, mas dá. Teve um cara, acho que foi em Curitiba, não lembro, faz alguns anos, que ele queria entrar no livro do Guinness, dos recordes, e ele ficou quase 50 dias sem comer. Aí ele ficou numa gaiola, pendurado numa gaiola, com um fiscal do livro dos recordes ali, para comprovar que ele não ia sair para comer, e que ninguém estava pondo comida para ele, ficou pendurado numa gaiola. Imagina que loucura, né? As pessoas fazem. Mas tinha que dar água para ele. Tinha alguém lá, junto com o fiscal, para ver se era água mesmo, e dava água para esse doido aí. Tem um que mais doido ainda, que vive só pela luz do sol. Isso não existe. Isso não existe. 74 sem beber água. Não, isso é mentira. Ninguém vive pela luz do sol, é mentira. É mais uma mentira internética. Mais uma lenda urbana da internet. Cuidado. Não existe isso, tá?
Isso aí é história. Esse homem, eu acho que foi em Curitiba, tenho quase certeza. Ele ficou uns 45 dias sem comer. Aí chegou num ponto e falou assim, ó, não aguento mais, eu vou morrer. Aí correram com ele para um hospital. Se não me engano, ele entrou no livro dos recordes, são os que ficaram mais. Mas ele tinha que beber água. Na Bíblia fala que Jesus ficou sem comer. Não fala que ele ficou sem comer e beber. Tá? Então Daniel ficou 3 semanas. E no versículo 4, no dia 24 do primeiro mês, ele dá a data, estando eu à borda do grande rio Tigre, o rio Tigre fica lá, nos lados de onde era a Babilônia, né? Iraque ali. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Veja que essa descrição é parecida com a que João faz lá no Apocalipse, no capítulo 1, quando Jesus aparece para João. João coloca parecido. Vi um homem vestido de linho, era a roupa do sacerdote, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, o seu corpo era como berilo, ele descreve as pedras preciosas da época ali, o seu rosto um relâmpago, imagina a glória do rosto de Jesus, para ele comparou com um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. João também usa essa expressão. Lembram de Apocalipse 1? Mesma expressão que Daniel faz, João repete. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. É a maneira que ele descreveu de brilho, de glória. A voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente falando. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, ele estava acompanhado, perto do rio ali, nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Eles viram que tinha algo sobrenatural acontecendo. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Essa é a reação de um ser humano quando encontra um ser divino. É tremendo o negócio. Você vê que isso repete em João, em outros livros da Bíblia. E aí o anjo, o ser sobrenatural, tem que tocar na pessoa e fortalecer ela. Nós não suportamos estar diante de um ser divino. Já pensou? Na volta de Jesus, as pessoas que vão morrer é porque elas não têm contato nenhum com Deus. Não tem nada de Deus. E morrem só de ver Jesus voltar em glória, brilhando. Daniel era um homem santo e caiu no chão. Já pensou? No finalzinho de Mateus, eu não separei esse versículo, então eu não sei decor aqui, mas eu lembrei dele agora. No finalzinho de Mateus, um anjo desce do céu para receber Jesus da tumba quando ele ressuscitasse. Provavelmente foi o Gabriel. A Bíblia diz que esse um anjo nem era Deus, era um anjo que veio do céu. Diz que os soldados romanos que estavam guardando o túmulo caíram todos no chão, como se estivessem mortos. Um anjo. Então, nós temos que estar na presença de Deus todo dia, buscando essa iluminação do céu, esse contato, para não ser um choque tão grande se encontrar com Deus quando ele voltar. E o maior problema do ser humano com Deus é o pecado. A pessoa, quanto mais ela convive chafurda no pecado, menos chances ela tem de se encontrar com Deus no final. Por isso que a Bíblia chama um processo que Jesus nos transforma, a gente, de santificação. Ele nos torna cada dia mais próximos do céu, mais parecidos com Ele. Aí a gente ama mais, relaciona-se melhor com as pessoas, tem uma visão melhor da vida, das dificuldades, a gente encara com mais força. É Deus quem faz isso com a gente, para a gente se encontrar com Ele um dia, tá bom? Na volta dele. Aí lá na frente, o anjo tocou nele, no verso 10. O anjo não, Jesus. Eis que uma certa mão me tocou e sacudiu-me. Imagina, acorda, rapaz. Sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele ficou de 4 no chão ali, ganhando força para levantar. E ele me disse, provavelmente, gente, essa visão que ele teve aqui, primeiro foi Jesus, aparentemente, muita glória, igual a João, e era Jesus. E agora dá a impressão que veio um anjo agora conversar com ele. Não parece que é mais Jesus. Porque depois você vê que ele não adora esse anjo. Parece que apareceu uma outra pessoa. Esse anjo não era mais o mesmo, não era Jesus, era um anjo. Ele diz assim, ó, verso 11, ele me diz, Daniel, homem muito amado, olha que bonito isso, esteja atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. E o Daniel fala, ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Tem um trecho na Bíblia que fala que o Daniel estava cheio de medo também diante de Deus. Mas Deus chamou ele e ele foi desenvolvendo essa amizade. Que coisa interessante. Daniel se pôs em pé tremendo. Verso 12. Então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus,
O que é que ele diz? Foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha, gente, isso aqui tem que nos dar um conforto, uma segurança de que quando a gente ora, Deus ouve. Deus ouve. Às vezes ele diz sim ao nosso pedido, às vezes ele diz não, e às vezes ele diz, espera um pouco. Mas Deus sempre ouve. Sempre ouve. E o anjo falou, desde que você começou a orar para entender essa palavra, eu vim. Agora olha que interessante. Verso 13, isso é muito interessante. Mas o príncipe do reino, por isso que eu digo que não é mais Jesus aqui, era um anjo comum. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quanto tempo Daniel ficou de jejum? Quanto tempo? 3 semanas. Todo o tempo que Daniel estava jejuando, tudo bem? O anjo de Deus já tinha vindo para ajudá-lo a esclarecer. Mas olha só, o príncipe do reino da Pérsia impediu o anjo de conseguir ajudar Daniel. O anjo ficou lutando com esse outro. Imagina, ainda existem esses conflitos entre os anjos do bem e do mal. O Daniel falou no verso 1 que a visão se tratava de um grande... Olha lá o verso 1, um grande conflito. É o grande conflito que existe entre o bem e o mal nesse mundo. Mesmo no invisível, existe. E eles influenciam o mundo visível, o mundo real. Quando ele fala que o príncipe da Pérsia não era o Ciro. Como é que o Ciro ia segurar um anjo 21 dias? Ele está falando do anjo sobrenatural que queria governar a Pérsia por trás do Ciro. Ele queria... Nós entendemos por isso daqui que os anjos caídos do céu, eles querem dominar o mundo por regiões também. Tem um responsável ali pelos Estados Unidos, pelos lugares. Deve ter um especial para o Brasil, para algumas regiões menores. E não é? Eles conhecem tudo sobre nós, né? Eles não são oniscientes, porque Deus é onisciente. Sim. Mas eles estudam as políticas, o que está acontecendo, para tentar prejudicar mais ainda. Né? Gente, tem algumas coisas que acontecem na política, às vezes, na sociedade, que não é humano, às vezes, que desenvolveu as ideias. São seres sobrenaturais querendo dominar o governo. Para que ideias surjam e prejudiquem o povo. Ideia de gênero. Vocês viram como que a ideia de gênero está forte demais? Isso às vezes nem vem de humano, isso aí vem de baixo e o humano compra a ideia e fala, vamos fazer, não é? E alguém patrocina essas ideias, né? Oi? E alguém patrocina. Alguém está patrocinando, tem gente que compra e fala, vamos tocar. Então, por trás dos governos terrenos, gente, existem forças invisíveis para tentar fazer com que o governo seja do jeito que Deus não quer, que o inimigo das almas queira. Vocês querem ver um exemplo disso? Eu separei aqui alguns versículos. Olha que interessante. O príncipe do reino da Pérsia, eu coloquei, Daniel 10:13, né? E aí tem um trecho em que Jesus fala que Satanás é o príncipe deste mundo, olha só. É forte isso. Eu já mostrei para vocês uma vez, mas aqui encaixou de novo. Em João 12:31, quando Jesus estava ali para ser julgado, ele sabia que com a morte dele, o príncipe, entre aspas, deste mundo, que é Satanás, estaria derrotado, condenado já, no dia do juízo, né? Está condenado. Jesus fala, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe, quer dizer, o príncipe deste mundo, será expulso. Olha só. Então, quando Daniel fala que, o anjo fala que o príncipe da Pérsia resistiu a ele por 21 dias, talvez pode ter sido uma entidade local, ou o próprio Satanás, o príncipe deste mundo, que Jesus fala, veja, são palavras de Jesus isso daqui. Tá? E Jesus também repete isso em João 16:11. Em outra ocasião, ele fala assim, ó, o príncipe deste mundo já está julgado. E essa palavra no grego não é só julgado, é julgado e condenado. Já está condenado. Tá? Vai morrer no final, já está condenado, na hora certa. Tá? Agora veja, Jesus fala essa linguagem. Então a gente pode entender aqui que ele não está falando do príncipe da Pérsia, o Ciro. Concordam comigo? Para segurar um anjo 21 dias. Agora, como que isso acontece? A gente sabe que está revelado na Bíblia. Mas como? A gente não consegue imaginar como é que deve ser uma guerra, uma luta assim de anjos. Né? E aí Deus teve que mandar um reforço para ele. E Deus mandou para esse anjo ninguém mais, ninguém menos que o Miguel. Olha só. Miguel é Jesus. Eu vou mostrar isso daí. Miguel é um título de Jesus. Muita gente fala assim, vocês acham que Miguel é Jesus? Jesus não é um anjo. Claro que Jesus não é um anjo.
Mas aqui fala de um arcanjo, e a Bíblia não fala de arcanjos. Sabiam disso? A Bíblia não fala de querubim, a Bíblia fala de querubins, fala de serafins, mas em nenhum momento a Bíblia fala de arcanjos. Ela fala do arcanjo. É um título de Jesus. Nós vamos ver por quê, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Muita gente odeia essa ideia, viu? Muita gente fala assim, que absurdo. Olha, tem gente que pensa que o Miguel é Jesus. Jesus não é um anjo. Claro que ele não é um anjo. Jesus não é uma criatura, ele é Deus, ele faz parte da Trindade. É a mesma coisa que falar assim, É um ó. anjo superior, né? Não é um anjo, quer dizer, ele é um mensageiro de Deus. A palavra anjo, nós vamos ver que quer dizer também mensageiro. Ele é o supremo de todos, o maior. Ele é Deus, ele representa, o Pai sempre representou. Nós vamos ver isso, tá? Só vamos fechar esse versículo aqui. O anjo fala no verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, exatamente o tempo que Daniel jejuava. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, e aqui está uma coisa, um dos primeiros quer dizer que um tem mais. Nós já vamos entender isso. Veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder, o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere o quê? A dias ainda muito distantes. Nós vamos ver que é mesmo. Gente, vamos falar a questão do Miguel aqui. O arcanjo Miguel. Olha que legal na Bíblia como que é o Miguel. Em hebraico é daqui para lá que lê. É Micael no original em hebraico. Em inglês eles falam Michael. É o Michael Jackson. E são 3 sílabas esse nome. Olha que interessante. Micael. Sabe o que quer dizer? Quem é como Deus? É uma pergunta. Quem é como Deus? Quem é igual a Deus? Só Jesus é igual a Deus. É o Deus Pai, né? O Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E ele só usa esse título, quem é igual a Deus, para um carinha que queria ser Deus. É um desafio que ele faz. Para um carinha, daqui a pouquinho, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aparece 5 vezes. Nas 5 vezes em que aparece o nome Miguel, são as 5 vezes em que Jesus se confronta diretamente com Satanás. Satanás foi expulso do céu porque ele queria ser como Deus, queria ser adorado. Nós já estudamos isso. Uma criatura queria ser adorado como Deus. Ele foi expulso do céu e todos os que ele conquistou com essa ideia. Porque ele é bom de lábia, né? Para enganar anjo, os anjos começaram a comprar a ideia. Por que ele não é adorado, gente? E que injustiça é essa? Então eles foram juntos. Agora veja que interessante. Nas 5 vezes, só essas 5 vezes aparece Miguel na Bíblia. É um confronto direto. E Jesus aparece com esse título, mano a mano, cara a cara, e ele usa esse nome. E aí, você queria ser Deus? Mas quem é Deus? Essa é a ideia. Não é que Jesus é um anjo, mas é um título que aparece para Jesus. Por que como arcanjo? E aqui vem a questão da palavra anjo na Bíblia. No Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, a palavra anjo é essa aqui, ó, malach, quer dizer anjo e mensageiro. É a mesma palavra. Tá? No Novo Testamento, que foi escrito em grego, é a palavra angelos, já é parecido com o nosso, que quer dizer a mesma coisa, anjo ou mensageiro. Às vezes refere a essa entidade espiritual e às vezes refere a outros, que não são esses anjos, como mensageiros. É a mesma palavra. Às vezes, seres humanos ganham o título de anjo na Bíblia. Porque angelos quer dizer mensageiro também. Um enviado de Deus. Por exemplo, Gênesis 32, 6. Se você vê na sua Bíblia, ali o tradutor não colocou anjo. Por quê? Porque ele sabe que era mensageiro. Mas a palavra é a mesma. É malach. A mesma palavra que usa para anjo, a entidade anjo, mas aqui usado para mensageiros humanos. Alguém lê para mim esse versículo? Aí alguém já abre em Lucas também, 7:24 e 9:52, por favor. Para a gente ganhar tempo. Primeiro está em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, né? 32:6, só o comecinho do versículo para a gente ver. É só uma curiosidade essa daqui, tá? Para a gente entender por que Jesus é chamado de arcanjo. Porque são as vezes que ele confronta Satanás com o título, quem é como Deus? Essa é a ideia, essa confrontação. Por que a tradução
Está escrito em idiomas diferentes, né? Ou negrito? Eu coloquei em destaque para mostrar como que é a palavra no original, né? Que eu mostrei que aqui, ó, eu mostrei que no Velho Testamento a palavra é malak, que quer dizer anjo e mensageiro. E no Novo Testamento a palavra é angelos, que quer dizer também anjo e mensageiro. Como Gênesis está no Velho Testamento, foi escrito em hebraico, é a palavra malak. Quem que pode ler? Lê para mim, por favor. Só o comecinho. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. Então- E 400 homens com Então aí aquele famoso trecho que o irmão de Jacó vinha para encontrar ele com 400 homens. Ele mandou mensageiros à frente para ver como é que estava. O tradutor viu que é a mesma palavra, mas ele viu que era gente humana. Então ele não colocou. Então Jacó enviou anjos para falar com ele. Mas é a mesma palavra. Mensageiros, enviados. Aqui alguém abriu em Lucas 7:24? Sim. Tendo-se retirado os mensageiros, Olha aí, ó. passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Até aí tá bom, obrigado. Olha só, João Batista chegou a ter dúvida se Jesus era mesmo o Messias, porque ele estava preso na cadeia. Falou assim, gente, eu anunciei ele, eu batizei ele, estou agora na cadeia aqui. Será que ele é mesmo Messias? Ele teve dúvida. A fé dele balançou. E ele mandou uns discípulos como mensageiros para perguntar para Jesus. Jesus foi lá, mostrou e eles foram embora e Jesus falou bem do João Batista. A palavra lá é angelos. E no texto é claro que o João Batista não enviou anjos para perguntar para Jesus. Porque a palavra angelos se aplica também a enviados que não são os anjos. Eu estou tentando mostrar que essa palavra não é aplicada só para anjos. Em Lucas 9:52, ele diz que o próprio Jesus enviou mensageiros para as cidades onde ele passaria depois. E a palavra é angelos, é anjos. O tradutor tem que perceber ali quando fala de ser sobrenatural ou não. Olha que interessante, tem um site. Sabe que o ano que vem eu vou dar um curso de grego, né? Em algum lugar por aí, ainda não decidi aonde. Eu sou professor de grego da Bíblia. Eu vou dar um curso de grego para as pessoas terem condições de ir direto na fonte da Bíblia e perceber as coisas. Tem um site que ajuda muito, só que ele está em inglês, porque brasileiro não gosta de se aprofundar em nada, né? Então esse site é muito bom, mas ele dá a tradução interlinear debaixo de cada palavra, só que está em inglês. Até o brasileiro fazer isso aqui vai demorar muito. Até chegar lá ele vai falar muito de novela, de futebol, de samba, de pagode, né? Vai demorar para o brasileiro fazer isso. Mas veja que legal, você digita o versículo e você vê como que está, palavra por palavra, na língua original da Bíblia, gente. Na língua que foi escrita. E aí ele dá uma palavrinha, tradução debaixo de cada um, dá o tempo verbal, é muito legal. Esse é o site. Quando eu der o curso vai ser legal. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que aqui, ó, Lucas 9:52, a palavra que é traduzida como messengers, mensageiros, é angelos. É a mesma para anjo. É bonitinho, né? Eu acho lindo. Hebraico eu acho feio. Olha só que legal. A palavra, então, para enviados, mensageiros, que se aplica aos seres sobrenaturais, são enviados de Deus, se aplica a humanos e se aplica a Jesus também. Gente, quem é o principal mensageiro que leva a palavra de Deus? Jesus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, e não quer dizer que ele é um ser criado ou inferior. É a função que ele sempre quis assumir, de ser o porta-voz do Pai. Em João, capítulo 1, verso 1, a Bíblia já começa assim, ó. No princípio, na eternidade, era o Verbo. Jesus sempre foi o Verbo de Deus, o mensageiro de Deus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Ele era Deus e é. Tudo foi feito por ele. Então veja, quando alguém diz assim, você diz que Miguel é Jesus, então você está adorando o anjo. Não. Falaram isso pra mim. Quando você fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, está adorando um cordeiro? É um título. O título Cordeiro de Deus. Não, você não está adorando um cordeiro. É um título de Jesus. Ele continua sendo A Deus. rocha também. A rocha, está adorando a rocha? Não, é um título de Jesus. O sol da justiça, o leão, está adorando. Não, é um título da estrela. Vocês entenderam? Miguel, gente, não quer dizer que Jesus é um anjo. É um título para Jesus quando ele confronta Satanás, que queria ser Deus. Ele fala, quem que é Deus aqui nesse lugar? Micael. Quem é como Deus? Não é bonito isso? Isso me arrepia. Tá? Então eu quero mostrar para vocês passagens em que Jesus aparece como anjo. Não era um anjo qualquer. E o tradutor, na maioria das Bíblias, quando fala assim, então veio o anjo do Senhor na sarça, e a sarça ficou ardente, pegava fogo, ele põe anjo do Senhor com razão. Porque não era uma criatura, era o Senhor Jesus vindo como um enviado de Deus, um mensageiro de Deus, o Verbo de Deus.
O mensageiro por excelência. Agora veja só, quando ele apareceu para Agar, se você quiser ver, ou tirar uma foto, aliás eu estou devendo as apresentações da aula passada, eu falei que ia mandar para a Raquel, eu não mandei ainda, tem que mandar 2 já, né? Só não vou reclamar porque eu fui para um congresso em Foz do Iguaçu e não tive tempo, porque senão eu já tinha reclamado. Eu nem olhei. Que bom. Então tem que mandar Eu aquele e gostaria esse. que você mandasse esse, porque daí Esse já aqui tá é muito tudo interessante. Se quiser tirar uma foto. Veja só, em Gênesis 16, quando aparece para Agar, vocês lembram da história, né? O Abraão, safadinho, caiu na história da Sara, né? Naquele tempo era normal, viu? Barriga de aluguel assim. Não existia ainda tubo de ensaio e tudo, então a barriga de aluguel era feita da maneira que acontece mesmo, com sexo, né? A Sara não tinha filho e ela falou, Abraão, eu tenho uma escrava aqui, então você faz filho com ela, que aí vai ser meu. Era normal isso na época. Está nos códigos de Hammurabi e tudo, era normal isso. Quer dizer, ainda era pecado, né? Era normal para a sociedade, mas para Deus não devia ter acontecido. Vocês sabem que a guerra dos judeus e dos palestinos até hoje é por isso, né? Sabem que os palestinos são descendentes de Agar, são filhos de Ismael. E eles estão lutando pela terra do pai até hoje, que é o Abraão. Eu tenho um Alcorão. O Alcorão é o livro dos muçulmanos, né? E no Alcorão, já no primeiro capítulo, eles falam, acho que no começo, eles falam que o pai é o Abraão, que eles são descendentes de Abraão, de Ismael. E até hoje estão lutando. Tem uma guerra terrível no mundo, que o Abraão brincou um pouquinho. E todo mundo achava normal, ele fez, está lá o mundo pagando até hoje. Estão lutando, os árabes e os judeus. Né? A Agar se orgulhou, porque a Sara, a patroa dela, não engravidava, ela estava lá com o barrigão. Aí ela começou a se achar. Aí a Sara não aguentou, você conhece a história? A Sara expulsou ela e mandou ela embora. Aliás, ela expulsou ela 2 vezes, eu não lembro se essa foi a primeira ou a segunda vez. Tá? Mas essa é uma das ocasiões em que diz lá assim, ó, e então apareceu o anjo do Senhor para Agar no deserto. Estava perdida no deserto, coitado. E de repente o anjo tem prerrogativa de Deus, falou, que anjo é esse aí, não é? Ele falou assim, ó, Agar, eu tenho visto tua aflição, eu vou te mandar de volta, eu vou te dar filhos, e também vão ser uma prosperidade enorme e tal. Que anjo é esse que quer tomar o lugar de Deus? É porque não é um anjo, é Jesus. Mas por que fala um anjo que foi visitar Agar? Porque ele veio como um enviado. E talvez no Velho Testamento eles nem entendiam direito sobre Jesus ainda direito. Alguns sim, dá vida a entender quando ele fala, mas ali aparece como um mensageiro que veio. Mas, pastor, então, vou fazer a pergunta. Pode perguntar. Eu não conheço bem, conheço um pouco só essa história, mas então Abraão teve filho com a Agar. Uhum. Aí ela se encheu de... Se achou. Se achou A e esposa. foi Aham. expulsa. Aham. E daí Jesus foi conversar com ela Aham. e dizer, olha... Ele falou pra ela, volta lá, vai dar tudo certo, eu vou estar com você, mas você tem que ser humilde. É que ela estava se achando. Você tem que se humilhar, porque você não é a esposa dele, né? E aí ele falou isso, volta, se humilha, eu vou estar com você, eu vou te abençoar, o teu filho que nascer de você vai ser uma grande nação também e tal. Então você fala, mas como que um anjo promete isso? Era Jesus, pré-encarnado, tá? Para Abraão, em Gênesis 22 também, eu não coloquei Gênesis, mas é porque ele continua aqui. Ele aparece também falando, eu vou te abençoar, eu vou te fazer uma grande nação. Anjo não faz isso. Mas Deus, desculpa, mas Deus permite que então Abraão tivesse essa mulher e a outra mulher? Deus não permitiu, Ele mas não Deus pode não, voltar? mas Deus não impede a gente de fazer algumas artes, né? Ele depois cobra, a gente tem que colher a consequência. Ele mandou ela voltar porque era filho dele a princípio também. Aliás, aqui, senão, eu não lembro no Gênesis 16 em que ocasião que foi, se ela já estava grávida ou não. Acho que ela estava barriguda ainda, ela estava grávida. Na segunda ocasião, ele mandou ela embora junto com o menino, que já tinha uns 14, 16 anos. Porque o próprio menino estava desprezando o Isaac, zombando. Aí ele falou, não vai dar certo esse negócio, né? O filho da promessa sendo zoado aqui, bullying, não vai dar certo. Aí ele teve que mandar ela embora, tá? Senão o filho da promessa ia ser um... Você sabe que quem sofre muito bullying, ele aceita a ideia, né? Você fica assim, bobão, 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 a criança cresce achando que é mesmo. O bullying não é legal, não. E todo mundo acha que é também. Não é legal. Então ele mandou o menino embora, mas ele chorou, você sabe que ele sofreu ali, foi uma luta para ele. Então, e aqui ele promete para Abraão que vai ser uma grande descendência. Que anjo é esse? Para Jacó. Quando ele aparece para Jacó, ele fala que perdoou Jacó, ele muda o nome de Jacó. Fala, não, você lutou com Deus. Como assim lutou com Deus? Ele lutou com o anjo. Era o próprio Jesus. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando na Bíblia fala que veio o anjo do Senhor, não quer dizer que Jesus é uma criatura, um ser criado. É porque ele é humilde. Ele é um porta-voz de Deus. Ele representa Deus.
Para Moisés, em Êxodo 3, se você prestar atenção, a sarça ardente era um anjo, quer dizer, entre aspas, né? No texto diz, e então veio o anjo com A maiúsculo. O anjo do Senhor na sarça pegava fogo, não consumia. Quando Moisés chegou perto, o que ele falou? Tira as sandálias dos teus pés, que o lugar que você está é santo. Quem é você? Eu sou aquele, eu sou, eu. Era Deus! Tá bom? Na pessoa de Jesus, um enviado, fazendo a missão de salvar a humanidade. Para Josué é muito interessante o que aconteceu lá. Vamos ver esse texto? Pelo menos esse. Josué 5, 14 e 15. Eu estou me demorando nisso para a gente entender que aquele Miguel de Daniel, muito certamente é a pessoa de Jesus, como um enviado de Deus nessa missão. Você vê que ele veio e ele conseguiu vencer o tal do príncipe do mal, né? O anjo não conseguiu, mas Miguel conseguiu. Entendeu? Josué capítulo 5. Josué está lá no Velho Testamento, depois dos livros de Moisés. Os 5 primeiros livros são de Moisés, aí depois de Deuteronômio vem Josué. Ele substituiu o Moisés, né? Josué 5, versos 14 e 15. Olha que interessante isso. O Josué estava pronto para uma guerra ali, ele não sabia se ele ia perder, se ele ia ganhar, ele estava preocupado, e apareceu um homem fortão ali perto dele. Verso 13, aliás, tá? Verso 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, preocupado ali com a guerra que ia ter, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Quer dizer, esse cara é muito forte. Né? Se está do nosso lado, está do lado do inimigo. Se for do inimigo, a gente está perdido. Verso 14, respondeu ele, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E olha lá, lá em Daniel chama de príncipe também. O príncipe de verdade, do céu. Né? Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E então José se prostrou com o rosto em terra e o Adorou. O que aconteceu lá em Apocalipse quando João tentou adorar o anjo 2 vezes? Não faça isso. O anjo levantou ele e falou, não faça isso não pode adorar anjo. E esse recebeu a adoração e deixou. Quem era esse que recebe a adoração? Era Deus, era Jesus. Tá? Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Olha o que ele falou, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Era o mesmo que apareceu na sarça para Moisés. Era Jesus. Eu estou tentando mostrar para vocês que a palavra anjo na Bíblia nem sempre quer dizer a criatura, esse ser que Deus criou para vir, para proteger e tal. Às vezes humano é anjo. E às vezes usa para Para você Jesus. só voltar daquela parte que fala do... Não é o anterior. Aqui, Isso. em você que humanos como anjo. foram usados. Tem outras passagens, eu coloquei só 3 aqui. Tá? O tradutor, quando Não, ele vê lá... do Miguel. Que comprova Miguel? É. Esse aqui? Não. Ah, esse aqui. Micael. A Tem portuguesou falando ficou mais Miguel. coisa ou não? Tem as 5 Tem um passagens. outro que eu vi falando. São as 5 passagens em que aparece. Isso. Tem Deixa eu ver se ficou para trás. Deixa eu ver se ficou aqui para trás. Ah, eu tô indo para frente. Gente, vocês lembram se está para frente ou para trás? atrás. Chegou. Não, está para frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Precisava muito desse daí. Mas vai no grupo depois. É. Aqui, ó. Tá, só pra gente Ah, tá. anotar. Aqui as vezes em que Jesus aparece. Nossa, já deu 9. Aqui são as 5 vezes em que Miguel aparece na Bíblia, tá? É só em Daniel, Judas e Apocalipse. Ok? E aqui as vezes em que Jesus. E para Manoá. Para Manoá ele apareceu e ele reconheceu que era um anjo especial. Anjo, né? E aí ele subiu no incenso, que ele fez um fogo para Deus, e ele entrou no fogo e subiu para Deus. Aí o Manoá na hora falou assim, a gente viu Deus. Era Jesus. Tá? Então agora a gente pode entender. Ó, as 5 vezes em que Miguel aparece, provavelmente está falando de Jesus. Vamos voltar lá para Daniel? Vocês entenderam? E por que arcanjo? Na Bíblia não existe outro arcanjo. É só um. Veja, anjo não quer dizer mensageiro? Enviado? Jesus se tornou o principal. Ele quis fazer isso. Sempre foi o verbo. Sempre. E por que arque, né? Arqueanjo. Arque, gente, quer dizer o principal. O único, o maioral. Arque. Por isso que você fala o arquebispo. A gente fala arcebispo, né? Mas vem de arque.
é o primeiro bispo, arcebispo. A arquidiocese é a principal, né? Um arqui-inimigo é o principal. Né? Arquibancada, A arquibancada é a bancada maior, supremo. Então essa é a ideia. Ele é um mensageiro, o arquimensageiro é o supremo, não tem outro igual. Fantástico, não é? Então vamos voltar lá para Daniel. Não é maravilhoso a gente aprender, gente? É muito bom, né? Então quando alguém falar de arcanjos, você já sabe, não tem arcanjos. É o arcanjo, o supremo mensageiro de Deus. Ele escolheu fazer isso. Pastor, é igual aleluias, né? Aleluia é uma palavra grega Não também. existe no plural, né? Eu não lembro disso, acho que não. Deixa eu ver. Não, não existe. Sabe por quê? Aleluia, Deus seja louvado. Deus seja Por isso louvado. não pode ter plural. É alel é louve, igual em inglês you, alel, louve tu, já. Louve tu a já. Javé, né, Jeová. Então não pode estar no não tem plural. tradução, né? Em todos os países é aleluia. É, aleluia. Viva. Está no hebraico. Sociedade. Vamos lá para Daniel? Nós entendemos que é Deus seja louvado. É louve tu a Deus. Ao pé da letra é alel, louve, halel, louve, tu, el. Aleluia. Não, já. Aleluia, já. Louve tu o já, que é o Jeová, Deus. Amém. Amém. É louve a Deus. Algumas traduções colocam louva a Deus, louvado seja, mas no original é aleluia. Vamos lá voltar para Daniel? A gente fez isso para explicar Miguel, tá bom? Agora no versículo 15, ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. E então passei a falar. Eu não conseguia nem falar antes. E disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores. Olha que dó. O que a gente é perto de Deus não é nada. Por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me restou já força alguma. Nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse, não temas, homem muito amado. Gente, como eu queria ouvir isso de Deus um dia. Não temas, homem muito amado. E a gente sabe que é. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E ele disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Vocês lembram que na sequência dos reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, a Pérsia ganhou, Grécia. Então o anjo falou, ó, eu estou numa luta aqui com os governos invisíveis aqui, mas quando eu sair, vai vir o da Grécia. E vem o de trás junto, o príncipe deste mundo, né? Deus sabe de tudo. E veio e aconteceu. E ele fala, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Por que ele fala Miguel, vosso príncipe? Porque ele põe em contraste com o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, o príncipe deste mundo. Não, o nosso príncipe está no céu. Quem é igual a Deus? É Jesus. É só ele. Tá? É o supremo, o maior de todos. E, repito, não quer dizer que ele é criado por Deus, que ele é inferior a Deus. Ele quis assumir esse papel de porta-voz de Deus. Tá bom? Eu quero passar rapidamente com vocês alguns pontos do capítulo 11. E eu quero antes dizer para vocês que esse é um dos trechos mais difíceis da Bíblia. Por quê? Porque é uma profecia não cumprida ainda. Ele é uma profecia que começa lá em Daniel e vai passando por alguns eventos mostrando que Deus sabe do futuro até a volta de Jesus. Então, o começo do capítulo 11 a gente entende, a gente viu se cumprir na história, e aí chega no meio, já embaralha, a gente não sabe mais, e a gente está passando por ele. O Daniel, se você procurar Daniel capítulo 11, não se sabe bem a interpretação. Sabe-se que é a história do mundo. O que a gente tem estudado até aqui? A gente viu que Deus vai ampliando para Daniel cada vez mais detalhes até o fim do mundo. Daniel capítulo 2, o que a gente viu na visão da estátua? Ele só mostrou a sequência dos reinos, não é? Cabeça de ouro era Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Europa dividida, né, os 10 dedos do pé, e volta Jesus a pedra. Só isso. Aí no capítulo 7 ele já ampliou, já deu mais detalhes. No capítulo 8 a gente viu, deu mais detalhes. E no 11, gente, é impressionante. Deus mostra assim, ó, eu sei dos pormenores da história.
Vai ter conflito, um grande conflito do bem contra o mal. Às vezes a verdade vai cair por terra, mas eu vou ganhar no final. É isso que Deus quer mostrar. Eu sei quem ganha. Deus vai deixar acontecer algumas coisas para a gente escolher entre o bem e o mal. Então vamos passar rapidamente aqui, ó, capítulo 11. O anjo continua falando. Veja como eu falei, é um bloco só. Nos outros capítulos, ele começa o capítulo. Aqui não. O capítulo 11 é uma continuação. Ó. O anjo está continuando falando, ó, mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. É uma continuação. Não é um capítulo isolado. Agora eu te declararei a verdade. O anjo falando para Daniel. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Olha que interessante. Detalhes. Nas outras visões, você sabia que era a Medo-Pérsia, que a Pérsia ia ganhar, ia ficar maior, lembra? O chifre era maior. Aqui ele dá detalhes. Ele fala, ó, na Pérsia ainda vai ter 3 reis. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tornado forte por suas próprias riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. E olha que impressionante, deu certinho. Quando o anjo falou para ele, depois dele, do Ciro, veio Cambises, de 530. Impressionante. Do jeito que o anjo falou é o que está na história, gente. O anjo falou, ó, depois desse rei agora que está na Pérsia, vai vir mais 3. E o quarto vai ser acumulado de grandes riquezas. Mas depois vem a Grécia e acaba a Pérsia. Deu certinho, ó, veio 3, Cambises, um cara chamado Falso Esmerdes, eles usam um nome ali que ficou de Falso Esmerdes, Dario, não o mesmo lá de Daniel, um outro, era um nome comum. E depois veio o quarto, acumulado de grandes riquezas, o Xerxes. Sabe quem que é esse Xerxes? É aquele que o Rodrigo Santoro faz o papel no filme lá dos 300, que já era a Grécia e a Pérsia lutando. O Xerxes é aquele papel do Rodrigo Santoro, que eles achavam que era um tipo de um deus, né? E que é chamado de rei Assuero em outro livro da Bíblia, e que provavelmente foi o marido da Esther, o rei com quem Esther se casou. Tá bom? Foi o último ali. Então veja que interessante, o anjo, gente, deu detalhes. Por que Deus está mostrando isso? Porque está mostrando, eu sei de tudo, confiem em mim. E ao longo da história, Daniel 11 foi mostrando fatos históricos passando por todas as eras e vai até a volta de Jesus, gente. Tá? Aí depois ele fala que Alexandre o Grande iria se quebrar cedo. Verso 3. Depois se levantará um rei, já da Grécia agora, poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado. Igual a gente viu em Daniel capítulo 8, que fala que o bode tinha um grande chifre, mas quando ele estava no seu maior auge, o chifre foi quebrado, que era Alexandre o Grande. No auge, o seu poder será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade. E nem tampouco segundo o poder com que reinou. Veja, vocês conhecem a história, Alexandre o Grande morreu, e 4 generais assumiram o reino, que em Daniel 8 aparece um leopardo com 4 cabeças. E não foi a posteridade de Alexandre o Grande, ele teve um filho, tinha um irmão, mas entre os generais fizeram uma revolução e mataram o filho dele, que reinaria, era novinho, e o irmão. E olha, a Bíblia diz, no auge do poder foi quebrado, ele morreu com 32 anos, se não me engano, e o reino dele foi dividido, mas não foi para a posteridade. O que vocês acham disso, gente? Impressionante, não é? E aí, lá no versículo, ali no final do 4, no livro, fala que ele passará o poder dele a outros fora dos descendentes, que são os 4 generais. E aí considera o reino do sul. O reino do sul será forte, que era o Egito principalmente. Como também um dos seus príncipes, que foi o primeiro dos 4 generais, Seleuco. Este será mais forte do que ele, reinará e será grande o seu domínio. E, gente, e vai passando aqui detalhes impressionantes no começo. No final do 11 a gente já perde. Aqui no capítulo 6 fala assim, ó. Mas ao cabo de anos, e se você for ver na história, deu 35 anos. Ao cabo de anos, deu 35, eles se aliarão um com o outro. O rei do norte se aliou com o rei do sul, através de casamento. A filha do rei do sul, que foi do Egito, casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, e nem o seu braço, a sua força, porque ela será entregue. E bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua esposa naqueles tempos. Gente, olha que impressionante isso, gente. Impressionante. 35 anos depois que os generais de Alexandre assumiram, esses 4 generais, que na Bíblia aparece o leopardo de 4 cabeças. Olha o que aconteceu. Aí veio o rei do norte, principalmente, o Seleuco, na Síria, e o do sul, o Egito. Aí, vamos lá. Olha que impressionante. Ao cabo de anos se aliarão
E cerca do ano 250, o rei Ptolomeu II, do Egito, e o rei Antíoco II, da Síria, norte e sul, como ele fala, tentaram promover a paz entre os seus dois reinos. Antíoco casou-se com Berenice, a filha de Ptolomeu, do jeito que está aqui. E olha o que aconteceu. Estabeleceu a paz. Mas aqui fala, mas ela não conservará a força do seu braço. Porque aí depois ele se arrependeu de ter casado com a mulher, com a Laodice. Deixa eu ler aqui, ó. Houve somente um problema com esse tratado, dele se casar com a filha do reino do sul. Antíoco já era casado. Ele teve que dispensar a mulher dele para casar com a outra para fazer aliança. Assim ele se divorciou de sua esposa Laodice. O novo casamento aconteceu e um menino nasceu dessa união. Tá? Estabeleceu a paz dos dois reinos. Mas Antíoco II logo percebeu que amava sua primeira esposa, Laodice. Procura na internet, na história, é muito interessante. Laodice mais do que a nova mulher. Depois que seu sogro Ptolomeu, o pai dela, morreu, aí ele se divorciou e voltou para a primeira mulher, a Laodice. E ela ficou com tanta raiva, do jeitinho que está aqui, que ela matou a ex, o filho e ele. Do jeitinho que está aqui no versículo. Impressionante, não é? Não quer dizer que Deus fez isso. Deus olhou no futuro. Ele está falando, ó, eu conheço o futuro. E nós vamos vencer no final. Tá? É impressionante ou não é? Laodice, todavia, ficou desconfiada de seu marido, o rei Antíoco II. Usando seus poderes reais, agora ela era rainha de novo, ela planejou uma conspiração, mandou matar Antíoco, Berenice, os seus servos e o filho. Bonzinha, né? Boazinha. Então Daniel 11, gente, está mostrando detalhes que Deus conhece a história desde Daniel. Em vez de só mostrar, vai vir Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e a volta de Jesus, agora ele delineou detalhes do capítulo 11. Daniel 11 apresenta detalhes referentes ao Império Romano, as batalhas entre o rei do norte e do sul. São pormenores que refletem o ataque também feito contra o povo de Deus. Eu não vou ler tudo, eu só quero passar por vocês alguns pontos muito interessantes aqui, como Deus viu a história, né? Lá no versículo 14, por exemplo, aí vai falando de guerra daqui, dali, e os historiadores vão identificando esses pontos. No verso 15, por exemplo, o rei do norte virá, e aqui já é Pompeu, já perto de Jesus, acho que 60 ou 30 anos antes de Jesus. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir. Ele dominou ali também o Egito. E nem o seu povo escolhido, dominou também Judá e Israel. Pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, ninguém poderá resistir a ele, e estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. E aí vem Cleópatra, no verso 17, resolverá vir, aí depois vem, continuando, né? Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, e nem será para sua vantagem. E entra Cleópatra na história. Olha que coisa incrível! Depois se voltará para as terras do mar, tomará muitas terras. Lá no versículo 19, então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Júlio César foi assassinado. Foi o primeiro da Cleópatra. Aqui mostrou quando ela nasceu, ela foi dada ali. Do Egito ela foi dada. É impressionante, gente. Lá no versículo 20, aí já entra o próximo, César Augusto, quando o Júlio César foi assassinado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, isto sem ira e nem batalha. Foi César Augusto. E quando fala fará passar um exator pelo seu reino, foi quando César Augusto mandou todo mundo ir lá se registrar para fazer o censo. Foi na época de Jesus. Olha só como a história está vindo de Daniel, 500 anos, já está passando por Jesus. Impressionante. Lá no versículo 21, aliás, foi o Tibério, foi o próximo que fez Vamos ver lá em Lucas 2, eu não sei se foi esse ou se foi o Tibério que fez. Em Lucas 2, quando fala do recenseamento. Nós já estamos quase acabando, tá? A gente vai terminar com chave de ouro na semana que vem, porque Daniel 12 é demais. O fechamento. Me ajudem a achar aqui a questão do recenseamento, que ele menciona o nome. Ele fala o nome. Você achou? Tem que ir passagem. Do nascimento de Jesus. Aham. Falou no 2, capítulo 2, versículo 1. Em Lucas 2. Dia certo, não, publicou o decreto dele. Muito obrigado. Então veja, é aí que fala no verso 20 que vai se levantar depois dele, do Júlio César, que foi assassinado, um que fará passar exatores pelo reino, pela terra gloriosa do seu reino, que é
recenseamento, não sei porque essa palavra está fugindo da minha cabeça. Mas depois de poucos dias será destruído, isso sem ira nem batalha. Morreu. Tá? Se não me engano, ele foi assassinado, não lembro como que ele morreu. A gente tem que ver na história direitinho. Depois se levantará em seu lugar, que foi o próximo, Tibério, um homem vil, e diz que ele era mau esse homem, viu? Um homem vil ao qual não tinham dado a dignidade real, porque ele não tinha sangue real, o Tibério, tá? Ele conseguiu entrar e subir. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças, e aqui chega Jesus no verso 22, as forças inundantes, né, de guerras, dos exércitos, serão arrasadas diante dele, desse Tibério. Serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Jesus. Tudo, detalhes, detalhes, detalhes. Na época de Tibério, Jesus foi morto. Diz que esse Tibério era vil, arrasou, e diante dele até o príncipe da aliança. Jesus. Então veja, o capítulo 11 está passando pela história, assim, ó, fazendo indo até a gente. Aí depois vem, apesar da aliança, no verso 23, fala um monte de coisa, e aqui a gente já se perde, já não sabe mais quem é o rei do sul, quem é o rei do norte, do que ele está falando. Lá no versículo 27, também estes dois reis se empenharão em fazer o mal. Aqui está passando pela Idade Média, tá bom? Aqui ainda dá para captar. Se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. E aí vai indo, e vai. Aí no verso 31... deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Essa abominação desoladora Jesus mencionou. A abominação desoladora Jesus reconheceu como Roma, que viria destruir o santuário. Então, desculpa, não é a Idade Média ainda. Daniel 11 é complicado, eu ainda não domino também. Tem coisa que vai acontecer ainda, a gente vai interpretar ainda. A gente está vivendo esse período. Tá? Lá no versículo 31, quando fala abominação desoladora, Jesus menciona isso lá, quando ele fala assim, quando virdes a abominação desoladora na Terra Santa, fujam, é Roma. Então Jesus estava vendo a profecia de Daniel também de uma maneira histórica, passando por ele e indo para o futuro. E a gente não sabe, ao fim, quem é o rei do sul, quem é o rei do norte, nas partes finais aqui, tá bom? A gente entende que uma parte aqui está falando da Idade Média, das lutas, da corrupção da religião. Quando lá no versículo 36, por exemplo, ó, este rei, a gente entende que aqui já pode estar na fase da Revolução Francesa, 1700 e pouco, por aí, tá? Esse rei fará segundo a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, né, o nosso Deus, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, quando proibiu o casamento aí para os líderes religiosos. Olha que interessante, mulher também tem desejo, viu? Deus já sabia disso. Não terá respeito ao desejo de mulheres e nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Na Revolução Francesa, eles queriam abandonar Deus, queriam abandonar o casamento. Por isso que aqui fala também, não respeitará o desejo das mulheres e tal. Então Deus, eles tentaram abandonar. E daqui do 40 para frente, nós não sabemos do que se trata. Quem é o rei do sul, quem é o rei do norte e o que vai acontecer. Quem sabe alguns eventos futuros nos dão um clique e a gente fala, olha, é isso, dá certinho, não sabemos. Mas o fato é que a gente está no finalzinho do capítulo 11 e Jesus vai voltar em breve. Eu quero terminar com Daniel capítulo 12, verso 1, que a gente vai ver a semana que vem. Deixa só a gente ver um lance do 11, como é que ele termina? Termina de um jeito assim, ó, guerra. Versículo 44 e 45, olha como é que termina. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado, não sabemos quem é esse personagem, um líder aí político, e sairá com grande furor. Olha que interessante. Pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares, mas quais mares? Né? Contra o glorioso Monte Santo. Um ataque contra Jerusalém, gente. Contra o glorioso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E para terminar, para a gente não terminar com guerras, eu quero só entrar no capítulo 12 de Daniel, que fala do livramento que Deus vai dar para os que forem fiéis. Nesse tempo, se levantará de novo quem? Miguel. O grande príncipe. Veja,
Não quer dizer que é uma criatura, mas são títulos de Jesus, o grande príncipe. E Jesus fala, e lá para Josué ele aparece como um príncipe e tudo mais, né? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, gente. Vai ser um tempo ruim, né? Mas Miguel vai defender o seu povo. Haverá grande angústia, desde a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. É o tempo final. Mas naquele tempo será salvo quem? O teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse? É o livro da vida. A Bíblia chama de livro, mas tem alguma tecnologia muito superior a um livro. Alguma coisa está registrando. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra, estão mortos. O que vai acontecer? Ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, eu quero estar lá, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Não perca as cenas do último episódio de Daniel 12. Eu queria ver se dava para a gente fazer um diploma, um certificado para quem participou bastante. Que livro é esse, gente? Última tela, eu mando para vocês. A Bíblia fala que nossas ações estão registradas em livros. É o que os anjinhos estavam Os anjinhos estão, ó, pede perdão. Então quem tiver um livro grosso tá perigoso. Está tudo registrado. E esses capítulos aqui, os últimos, eles falam do livro da vida. Nesse versículo, Lucas 10, 20, Jesus fala assim, ó, não se alegrem só porque vocês têm poder contra o mal. O mal, os anjos caídos, não têm poder nenhum contra a gente. Nesse verso, Jesus fala assim, ó, não se alegrem só por isso é pouco. Alegrem-se porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Amém? Filipenses 4:3, Apocalipse, fala que quem não tiver no livro não vai ter a vida. Esse livro a gente entra lá quando a gente aceita Jesus como Salvador. E, gente, os pecados registrados são apagados. Eu quero terminar com uma história muito legal. Quando Jesus escrevia na areia, sabe o que ele escrevia? Está em João 8. Ele escrevia os pecados dos homens que estavam acusando a mulher prostituta. Impressionante, né? Agora pensa numa coisa. A lei de Deus, ela foi escrita no quê? Na pedra. Na pedra. Não dá para você moldar, né? Se fosse no metal, vamos derreter, né? Ou você observa ou você quebra ela. A lei de Deus é imutável e ela foi escrita na rocha. Não pode mexer. Mas os pecados, o mesmo dedo que escreveu a lei, ó, isso aqui me arrepia, gente, é fantástico. O mesmo dedo que escreveu a lei na rocha, ele escreveu os pecados na areia. Porque na areia... Então os nossos pecados podem ser perdoados e devem ser. E a gente sempre pede, Senhor, paga os meus pecados que estão na areia aí. Mas a lei de Deus não muda. Que o nosso nome esteja no livro da vida. Que os nossos registros não contenham pecados, porque eles são apagados, enquanto a gente tem Jesus como Salvador. Amém?